aparece pela primeira vez depois de ressuscitado? Para as mulheres. As tradições rabínicas, olhem só, igreja, consideravam as mulheres como mentirosas por natureza. Lembra da questão da testemunha? Tinha que trazer 3 testemunhas. E 3 testemunhas o quê? Masculina, porque se viesse 3 femininas, não valia não. 3 mentirosas, uma vai mentir, 3 então, não vai falar a verdade nunca. Então tinha que ter um homem na história aí. Mas isso era a tradição. Conceito que adivinha da reação. Lembram quando Sara, foi dito que Sara teria uma criança? Lembram? E o que Sara fez? Ela riu, né? Ela riu. E isso, eles consideravam essa reação de Sara de ter rido como uma reação mentirosa dela, né? E assim, por causa dela, todas as mulheres descendentes eram consideradas mentirosas. Nenhuma mulher era aceita como testemunha. E aí, gente, Jesus vem e fala, não, vocês estão errados. Mulher pode sim confiar na palavra de uma mulher. Sabe por quê? Eu vou ressuscitar e quem vai ser a primeira testemunha da minha ressurreição vai ser uma mulher. E quando elas chegam lá, Maria chega lá, vê Jesus e corre contar para os discípulos. O que os discípulos fizeram? O que eles falaram? Eles não acreditaram. O texto é bem claro em dizer, eles não acreditaram. Vamos dar uma olhadinha nisso? Marcos 16, o verso 14. Olha o que diz aqui. Marcos 16, verso 14. Diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não davam crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E a primeira que viu Jesus ressuscitado foi Maria, mas eles não acreditaram no que a Maria havia dito. Jesus rejeitou essa perversa tradição e escolheu mulheres como as suas primeiras testemunhas de sua ressurreição, constituindo-as não somente como as primeiras receptoras da mais importante mensagem do cristianismo, mas como as primeiras a proclamar a ressurreição de Jesus. E depois ele vai então censurar aqueles que não haviam acreditado. Jesus falava frequentemente de mulheres e ele se referia a elas ao ilustrar os seus ensinos. Então eu vou dar alguns exemplos. Em Mateus 21, após a história dos 2 filhos, onde apenas um obedecia ao pai. Lembram da história? Vocês estão aqui comigo, acompanhando? Conhecem essa história? A história é o seguinte: um pai tinha 2 filhos. Aí para um ele fala, vai lá e busca a caixa para mim. Aí o que o filho faz? Fala, eu vou sim, pai, vou. Ele foi? Não, ele não foi. Aí para o outro ele fala assim, vai lá e busca a caixa para mim. Ele fala, não vou não, estou cansado. Ele foi? Foi. Tá? Quando Jesus contou isso, ele falou no final que até as prostitutas entrariam no reino do céu antes dos líderes religiosos dos seus dias, porque eles diziam uma coisa e faziam outra, tá? No seu primeiro sermão em Nazaré, Jesus fez referência à viúva de Sarepta, lá mencionado nos dias de Elias. Quando falou aos seus discípulos sobre a sua segunda vinda, ele falou sobre 2 mulheres trabalhando no moinho. Jesus contou a história de uma pobre e persistente viúva. Lembra da viúva que ia lá perturbar o juiz? Era uma mulher, tá? Então
Então percebam, as mulheres estavam sempre no contexto da verdade, dos ensinos de Jesus. Sempre uma mulher. No relato bíblico da vinda de Cristo, as mulheres nunca são discriminadas. Não há nada que respalde a visão cultural e religiosa da sua época que via a mulher como um ser inferior. Nenhuma palavra, nada. Pelo contrário, a atitude e a mensagem de Jesus significaram uma ruptura com a tradição dominante. E por isso Jesus era odiado. Ele era odiado por causa disso. Como? Ele fala com mulheres. Ele deixa uma mulher com sangue de fluxo tocar nele. Ele se dirige a uma mulher sozinho lá no poço. Mas tudo isso com o intuito de quebrar, de libertar os cativos e os oprimidos. Jesus ama e criou a mulher com valor. A mulher é especial aos olhos de Cristo porque ela foi criada à sua imagem e à sua semelhança. Você, mulher, é especial aos olhos de Cristo. Você tem um valor incomparável. Jesus, ele é o mesmo que viu o potencial nas mulheres de sua época e vê potencial em cada uma de vocês. Você pode falar, eu não tenho valor nenhum. Não tem. Aos olhos de Cristo, aos olhos do Pai. Tem até uma música, né? Aos olhos do Pai você tem valor. Eu não sei se nessa manhã eu estou falando para uma mulher que por algum motivo se sinta desvalorizada, desqualificada. Eu não sei a tua história. Talvez você possa estar se sentindo culpada por alguma coisa. Mas eu queria que nessa manhã, Jesus, através dessa mensagem, falasse ao seu coração. Acredite nas palavras de Cristo. Não acredite